Saudações. Depois de falarmos um pouco sobre a economia europeia de modo geral, eu gostaria de falar especificamente sobre a economia britânica, porque ela ilustra muito bem o que aconteceu e o que vai acontecer nas economias do Ocidente. Segundo a Wikipédia, português, aquele ninho de liberaizinhos e ANCAPs, a economia britânica é a quinta do mundo, do ponto de vista cambial, e a 10ª do mundo em paridade do poder de compra. Não me surpreende que ela seja a quinta economia do mundo do ponto de vista cambial, porque a moeda não fiduciária é feita para parecer que vale muito. Mas eu não confio nem que ela seja a 10ª economia do mundo por paridade do poder de compra. Deixa eu explicar por quê. Vou ver, aqui eu vou mostrar alguns dados que eu compilei para vocês da Fawstat, tá? Fawstat não é da Federação da Agricultura, não é da Wikipédia, é da Fawstat, o órgão da ONU responsável por coletar dados sobre a produção agropecuária do mundo. O Reino Unido produziu, o ano passado, 9 milhões e 600 mil, pouco menos de 9 milhões e 600 mil toneladas de trigo. A China produziu 134 milhões de toneladas de trigo. O Reino Unido produziu 1 milhão de toneladas de colza, 6 milhões de toneladas de beterraba açucareira, 5,5 milhões de toneladas de batata, 1 milhão de toneladas de aveia e 8 milhões de toneladas de cevada. Gente, essa produção agrícola aqui é menor que a de Goiás, meu estado. Vamos mostrar um pouco da chinesa. Total da produção desses principais itens agrícolas britânicos foi 31,2 milhões de toneladas. A China tem uma produção de 1 bilhão e 800 milhões de toneladas, 30 vezes maior. E eu só vou falar os produtos que a China produz mais do que o total da produção agrícola britânica. 40 milhões e meio de toneladas de maçã, 34 milhões de toneladas de repolho, 73 milhões de toneladas de abobrinha, 36,5 milhões de toneladas de berinjela, 261 milhões de toneladas de milho, 40 milhões de toneladas de cogumelos, 78 milhões de toneladas de batata, 214 milhões de toneladas de arroz, 49 milhões de toneladas de batata doce, 65 milhões de toneladas de tomate, 60 milhões de toneladas de melancia, 134 milhões de toneladas de trigo. Como eu disse, no total a produção inglesa é de 36 milhões de toneladas de produtos agrícolas e a chinesa de 1 bilhão e 800 milhões de toneladas. Bovinos, o rebanho britânico é de 9,5 milhões de cabeças. O rebanho chinês é de 61 milhões de cabeças. Ovinos, o rebanho britânico é grande, 33 milhões de cabeças. Só que o chinês também é 173 milhões. A França cria 5 milhões de suínos. A China, 412 milhões. O rebanho total britânico é de cerca de 50 milhões de cabeças. O chinês de cerca de 800 milhões de cabeças. Então, a disparidade é enorme. Se a gente pega em produtos de origem mineral, o Reino Unido tem algum petróleo na Escócia, algum gás também na Escócia, calcário. Em Gales tem zinco e um pouco de carvão. A China é o maior produtor mundial de carvão. Um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Grande produtor de gás. Enorme produtor de ferro. Praticamente o único grande player de terras raras, e são dezenas delas. Grande produtor de lítio. Na verdade, ela controla a cadeia mundial de produção de lítio. 80% do lítio do mundo é processado pela China. Lítio é o que usa para abastecer bateria. Então, a China tem mais usinas eólicas do que o restante do mundo junto. O mesmo vale para a capacidade de geração de energia solar. É de longe, mas de longe mesmo, o maior produtor de energia por via hidráulica. A produção industrial, então, nem se conta.
estima-se que a indústria responda por 18% do PIB britânico. Isso daria cerca de 540 bilhões de dólares em produção industrial. A produção industrial chinesa fica na faixa de 23%. Isso equivale a cerca de 5 trilhões de dólares. Então, a produção industrial chinesa é 20 vezes maior do que a britânica. A produção agrícola é quase 30 vezes maior do que a britânica. Como a economia da Grã-Bretanha só pode ser um terço da chinesa. Ou a economia chinesa está muito subavaliada, ou as pessoas estão inventando libras para dizer que a Grã-Bretanha é rica. Nós defendemos a tese de que a riqueza da Grã-Bretanha é inventada. Ela tem ouro roubado, né? Os países ocidentais resolveram depositar o ouro deles no Reino Unido, o que foi um erro enorme, porque esse ouro foi roubado. Na prática ele não existe. Se é hoje os franceses, os italianos, os belgas, seja lá quais foram os otários que depositaram ouro na Grã-Bretanha resolver pegar de volta, não vai pegar fisicamente. Não vai. Porque a Grã-Bretanha já gastou ele. O Reino Unido, a moeda britânica perdeu metade do valor em 13 anos. A inflação está esperada para ser de 20%. Em algumas regiões do Reino Unido, quase 60% das crianças estão em condição de miséria. Miséria. Abaixo da linha da pobreza. Na média, esse índice chega próximo aos 30%, o que é um índice de terceiro mundo. Os britânicos estão sendo convencidos que a crise que eles estão passando foi causada primeiro pela Covid e agora pelos russos. Em algum momento a Covid acaba e os russos serão derrotados. E aí tudo voltou ao normal no Reino Unido. Não vai voltar, gente. Não vai voltar. As coisas não vão voltar ao normal no Reino Unido. O Reino Unido está lascado. Os britânicos estão perdidos. O contingente de informações de jornais fossem informações britânicas. E engraçado, porque lá você tem uma mídia que fala honestamente a esse respeito. Falou assim, a crise está assim. A região do nordeste do Reino Unido, em torno de Newcastle, Middlesbrough, é a mais pobre do país. Na verdade, não. Tem alguns bairros de Londres que são ainda mais pobres. O entorno de Cardiff também tem regiões muito pobres, em Gales. A Inglaterra tem cada vez mais bolsões de miséria dentro do próprio país. É um processo que eu disse no outro vídeo de argentinização. E aí vamos explicar uma diferença essencial entre a Argentina, a Europa e a Inglaterra. A Argentina ficou pobre, chegou a ser a 7ª nação mais rica do mundo. A Argentina ficou pobre porque a elite resolveu boicotar a indústria e investir no agronegócio. Foi um erro terrível. O Brasil também cometeu esse erro. Com a Lei Candir, do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil cometeu exatamente esse erro. E vai pagar por ele, como a Argentina está pagando. Aliás, nós estamos pagando. Achar que o agro é pop, que o agro é isso, não, gente. O agro sustenta o Brasil. É exatamente o contrário. É o Brasil que subsidia a produção dos latifundiários. É o Brasil que subsidia os empréstimos aos latifundiários. É o Brasil que abriu mão da indústria para incentivar as exportações dos latifundiários. Porque é isso que a Lei Candir faz. Ela isenta, olha só, que loucura, que insanidade, que pouca vergonha, que crime. Ela isenta a exportação de produtos primários. Então, se o latifundiário produzir soja, milho, essas sementes que estão vendidas para fazer ração para porco na China, soja, milho, algodão, se o latifundiário exportar isso, ele não vai pagar imposto. Já se uma indústria brasileira que poderia gerar emprego, nem que seja de ração, usar esses grãos, aí ela paga imposto se for exportar.
Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, ele simplesmente escolheu o seguinte, ó, vamos exportar commodities por latifundiário, que destrói o meio ambiente, contamina a água, as pessoas, o sangue, o leite materno. Vamos exportar cadáveres de animais, vamos exportar pedras, né, minério, carne, cadáver de animal e carne, né? E vamos exportar sementes, que é grãos. E não vamos cobrar imposto por isso. Agora, as rodovias que eles vão usar, os portos, os aeroportos, as ferrovias, são construídas com dinheiro de impostos. Mas depois são privatizadas. Mas para construir, gasta o dinheiro dos impostos das pessoas. Para financiar isso, também o dinheiro dos impostos. Seu dinheiro. Seu dinheiro. O meu dinheiro. Sempre que você compra alguma coisa, você está financiando um latifundiário. Para ele contaminar o solo, a água e o ar. De agrotóxico. Quando ele exportar, ele não paga um centavo. Um centavo ele não paga. O ITR é um imposto ridículo. Ridículo. Compara com o seu IPVA. Qual que é o percentual que você gasta no seu IPVA? 2%? 3%? O percentual que um latifundiário paga de ITR não chega a 0,1%. Custa chegar a 0,01%. Ele não paga imposto. Não paga imposto sobre a renda, não paga imposto sobre o produto. Não paga imposto sobre a propriedade, não paga imposto basicamente nenhum. Ele não paga imposto, ele só recebe dinheiro dos impostos na forma de empréstimo subsidiado por você, por mim, para fazer aquele latifúndio monocultor que está empobrecendo o país e o nosso povo. Igual aconteceu na Inglaterra. Certo? A economia foi privatizada. Por isso Inglaterra não, Argentina, perdão. Por isso a Argentina ficou pobre. O que está acontecendo na Europa é outra coisa. A Europa está se transformando, num playground de rico. As pessoas vão lá ver as velharias que os europeus construíram há séculos. Torre Eiffel, ela é grande, gente, mas é só um pedaço de ferro. De mau gosto, eu digo. As velharias de Amsterdã, as velharias da Itália, as velharias da Espanha. Vão lá ver velharia. Certo? O que vai restar para a Europa, sem indústria, porque os dirigentes europeus escolheram abrir mão de fontes de energia e matéria-prima baratas na Rússia, então eles não tem como industrializar mais. Para ter indústria, você precisa de fonte de energia, que a Europa não tem. Recursos naturais, que a Europa não tem. Então como é que vai ter indústria? Industrializar o quê? Com que energia? Transportar como? Tem indústria. Então vai ter que se virar com o terciário. Turista. Certo? Vai virar uma espécie de Disneylândia com museus. Para gente do mundo inteiro ir lá e futuro, a profissão do futuro na Europa é ser garçom. Atendente turístico. No caso da Inglaterra é diferente. A Inglaterra não tem tanta coisa bonita assim. Edimburgo, Glasgow, mas isso é Escócia. Quando a crise apertar, a Escócia vai se separar. Uns parques nacionais bonitos, Snowdonia, mas isso é Gales. E Gales vai se separar. As cenas turísticas icônicas do Senhor dos Anéis, mas isso é Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte vai se reunificar. Sobra a Inglaterra, com o quê? Uma roda gigante? Não, setor financeiro. O problema é que o setor financeiro é exatamente o que a Rússia quer destruir. A Rússia entende que o colapso do sistema financeiro é o colapso do capitalismo neoliberal, é o que sustenta o Ocidente. Eu vi hoje, agora mesmo, um artigo na BBC, claro, né, falando que a China está enfrentando um desafio terrível. Tinha lá 5 razões pelas quais a economia chinesa está lascada. Eu, se fosse os britânicos, se preocupavam com a deles. Se preocupavam com a economia deles. A chinesa está indo bem, principalmente comparado com o resto do mundo, sobretudo comparado com a deles. Né? A pobreza extrema foi erradicada na China, não no Reino Unido. No Reino Unido ela só cresce. No Reino Unido ela só avança para o alto e além. As crianças, adolescentes, os idosos, as mães solteiras, são as pessoas que mais sofrem. E cada vez mais. Mas o governo está preocupado com isso. Com dinheiro para mandar para a Ucrânia. A Libra vale
metade do que valia, já comentamos isso. E a economia britânica é metade do que era. Mas a população cresceu. Os britânicos estão visivelmente empobrecendo e empobrecendo rápido. Certo? Empobrecendo rápido. E a questão aqui é, esse empobrecimento não é provisório, ele é permanente. Quando o sistema financeiro britânico cair, ele vai cair. Escreva o que eu estou falando. Ele vai cair. O que vai ser feito aos britânicos? O que vai ser feito aos ingleses? O que vai ser feito aos coitados, todos os brasileiros que estão lá? E se eles entrarem em guerra com a Federação, vai ser muito pior. Eu já expliquei isso. Ó. Um avangar. Não precisa de um avangar. Um avangar seria sujo. É muita gente. Não. Um quinzal na entrada do túnel da Mancha. Um quinzal em Oreille, nas principais estações férreas, nas principais redes de distribuição de energia e telecomunicações. E a economia britânica já era. Para completar, sabe, as ligações que permitem o sistema bancário e financeiro mundial por internet, cabos. A Rússia tem excelentes submarinos. Só cortar esses cabos. Desconectada do mundo, a economia britânica não é nada. Eles não produzem comida suficiente para a própria população. Não produz mesmo. Como é que eles iam importar comida? Se os portos estivessem inoperantes, os aeroportos idem, e o canal da Mancha fechado. Eles não produzem, comprar de quem? O que eles iriam comer? Soberania alimentar é o primeiro passo para uma geopolítica eficiente. O Brasil não tem. O Brasil produz ingredientes para chinês alimentar porco. Os latifundiários brasileiros, que ficam com a maior parte dos recursos e da terra, eles produzem semente para alimentar porco na China. Não é o celeiro do mundo. O celeiro do mundo é a Rússia, mais exportador mundial de trigo, que é o que efetivamente as pessoas comem. A Rússia é soberana. A China produzindo 1 bilhão e 800 milhões de toneladas só de vegetais, tendo bilhões de aves, um rebanho de 800 milhões de cabeças só dos principais animais, 1 bilhão se você considerar tudo. A China é soberana. Até os Estados Unidos têm soberania alimentar. Nós não temos. Se a gente fosse obrigado a comer soja, milho, algodão, sorgo, o gado gostaria, né? Comer lá no coxo. Mas não dá para você alimentar famílias com isso. Porque isso é ingrediente para ração de porco. Correto? Soberania começa pela terra. Não temos. Mas a Inglaterra muito menos. E a situação vai ficar muito, muito, muito complicada para eles. Porque nós estamos acostumados a ser usurpados por uma elite traidora, entreguista, burra, ignorante, violenta, por militares do mesmo naipe. A Inglaterra está acostumada, a viver bem, né? Achar que é rico, porque sempre foi fácil roubar a riqueza dos outros. Foi o que ela fez a vida inteira. E agora? Agora, a Inglaterra, o Reino Unido, a Europa, vai ter que aprender a viver com o que tem de recurso natural e recurso energético, só que isso é muito pouco. Mas esse não é um problema nosso. Não é. O nosso é construir redes sociais próprias, soberania, autonomia, independência, abolir a lei Candir, voltar a nos industrializar, produzir comida. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso dilema e esse é o nosso desafio. Eu fui banido do Twitter, já está banindo muita gente lá. Eu penso, expõe lá o que eu penso aqui. E, bom, desde que o senhor Elon, bilionário, tomou conta da rede, as coisas ficaram difíceis para pessoas que pensam como eu. Então, tá complicado, né? Caso você queira mandar aquele Pix que sempre ajuda, Leider Silva, só
gmail.com. Mas se você não quiser, não tem importância não. Curte, compartilha, segue a gente, você já vai estar ajudando demais. Ok? Tenha uma ótima noite e até a live das 9 horas da noite sobre as vozes, o silêncio e a palavra. Que a gente vai debater a Europa transformada em museu. Museu do Imaginário. Lembrando que Goiás está chovendo o dia inteiro. Então, se eu não aparecer, é porque a chuva não deixou. A minha internet não é a melhor do mundo. E a Enel, nem de longe, é a melhor operadora de energia elétrica do Brasil. Oremos, né? Que tudo dê certo. Até mais. Fiquem bem.